TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Quero agradecer a paciência, a gentileza e o carinho que toda semana a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Muito obrigado de coração mesmo, obrigado por tudo. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Patinha de Alferes, Friburgo e Teresópolis. Muito obrigado pela audiência que a senhora e o senhor estão nos dando nessas praças. E hoje eu trouxe para a senhora e para o senhor um pré-candidato a prefeito aqui da nossa cidade para as próximas eleições. Pré-candidato esse já testado nas urnas nas últimas eleições e que, nas últimas eleições, ficou em terceiro lugar no primeiro turno, o que não é pouco para uma cidade como Petrópolis. A senhora e o senhor até já sabem de quem se trata. Exatamente, professor Leandro Azevedo. Eu vou começar o meu bate-papo com o professor Leandro Azevedo logo em seguida, após o nosso comercial. Fique conosco, é apenas 30 segundos e muito rápido, já voltamos. Existe uma maneira melhor de curtir sua feira do que degustando um delicioso pastel. O pastel da feira é uma verdadeira alegria que faz sua feira ficar saborosa e divertida. Venha conferir! Professor Leandro Azevedo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por prestigiar o nosso programa. Vou abrir um espaço aí de 2 minutos para suas saudações iniciais, fique à vontade. Ô Bernardo, eu que agradeço o convite e mais ainda um agradecimento por tantas conversas que nós tivemos, orientações, e mandar também um abraço a todos que estão nos assistindo, um momento importante, para as pessoas saberem um pouco da nossa visão, um pouco da nossa história, e com muita vontade aí de contribuir para a nossa cidade em mais uma eleição. No mais, só agradecer e mandar um abraço para todos que nos assistem nesse programa. Muito bem. Então vamos começar a esclarecer para os nossos telespectadores alguns pontos, alguns tópicos. Tá? Você se candidatou a deputado federal na última eleição pelo Solidariedade. Anteriormente, já havendo como candidato a prefeito por um outro partido. E agora está no Republicanos e é o candidato oficial do Republicanos a prefeito nas próximas eleições. Minha pergunta para você, e eu quase que fiz ela em off, porque eu estava curioso com relação a isso, eu antes de começar o programa, eu ia até te perguntar isso. Por que Republicanos? Bernardo, então, tem muitas pessoas que têm acompanhado a nossa trajetória, desde quando fui eleito lá pelo PSB, fui a vereador, e tive que sair por não concordar com o direcionamento que estava tendo no momento. Depois tinha uma eleição praticamente garantida para uma reeleição de vereador, pelo trabalho que a gente fez na cidade, e assim eu aceitei um projeto coletivo e partidário, onde fizemos 2 vereadores. Acabou a eleição por 204 votos, não fui para o segundo turno, e aí ia ter uma eleição suplementar, e é óbvio que se a gente foi candidato para uma eleição e tem a oportunidade de uma suplementar, nada mais justo do que a gente que aceitou um projeto coletivo ser o candidato do partido. Me veio uma notícia, um comunicado, que eu não seria mais o candidato se tivesse uma suplementar e que o partido iria tomou outros rumos. Uma secretaria no governo, e assim, eu não aceitei porque 24 mil votos eu não podia deixar para trás,
né, por confiança, e aí saí, tive um convite do Solidariedade, aí fui trabalhar na Suderj antes, depois fui trabalhar na Secretaria de Cultura pelo partido, né, indicado pelo partido também, pela nossa formação, enfim. E aí nessa eleição agora começaram os movimentos, e aí eu perguntando do partido, eu sou candidato, o ex-prefeito Bernardo Rossi foi para o partido, a gente disputou uma eleição para deputado, ele para estadual e eu para federal no mesmo partido. E eu vi que os movimentos não estavam adequados com o que eu queria para a cidade e que eu não seria o candidato. E aí deixei a primeira suplência de deputado federal, e vim para o Republicanos a convite aí do presidente municipal, Matheus Quintal, que ofereceu o partido, e a gente conversou com o presidente estadual, hoje com a aval do presidente nacional, constituir aí um projeto para a cidade. Então, a minha estadia hoje aqui no Republicanos, é óbvio que ela se aproxima muito mais da minha ideologia, da minha luta, mas também pela oportunidade de representar a minha cidade. Então, a minha cidade é bem mais importante que um cargo, é mais importante que uma suplência de deputado, e eu não poderia deixar os 24 mil votos e os 17 para deputado, esperando o professor Leandro aí entrar num projeto onde não pudesse ser aí como pré-candidato agora a prefeito de Petrópolis. Eu não quero parecer indelicado, nem quero que você seja indelicado na sua resposta, mas eu tenho que tocar num assunto que pode parecer, à primeira vista, um tanto quanto desagradável para você e para mim, mas é bom porque tem que deixar claro as coisas para os nossos telespectadores. Você teve um problema muito sério dentro do PSD, né, com a direção estadual do partido e com as pessoas que estavam dentro do partido, quando lhe tiraram a possibilidade, em caso de uma possível ou não eleição suplementar, você não ser candidato. Recentemente, o partido fez a mesma coisa com outras duas pessoas, com a presidente do partido e com a vereadora do partido, que foram retiradas do partido, a presidente foi retirada da presidência e soube pela imprensa, não soube nem pessoalmente, não foi comunicada pessoalmente. Essa postura do PSD em sempre estar negociando uma secretaria, um apoio, etc. e tal, e não firmar uma postura dentro da cidade, não é isso que eu disse, não quero que você seja indelicado, mas eu queria saber a sua opinião a respeito. Não é muito ruim isso para o partido? O partido não fica numa posição muito desgastada com relação a isso? Bernardo, fica, e isso não é só com o PSD. O PSD teve uma reincidência aí das mesmas posturas, né? Mas, assim, na política, a gente tem que, aqueles que não acompanham, acompanhar e ver esses movimentos. Às vezes, por muitas vezes, eu sou criticado por mudar de partido. Mas se eu não mudo de partido, eu não tenho a possibilidade de representar essas pessoas que votaram em mim. Então, assim... E não é só isso, é o problema dos donos de partido. Sim. Você se obriga a seguir uma determinada regra que nem sempre se coaduna com aquela sua vontade. Bernardo, mas é que eu te falo, a falta de consciência e de palavra, porque uma vez que você dá a palavra, para mim ela tem que ser na família, ela tem que ser com amigo e na política também. Uma vez que você deu a oportunidade de dar a palavra, cumpra. Mas o poder, infelizmente, é mais importante para muitos atores políticos, né, do que a coletividade mesmo para ajudar a nossa cidade. Existe uma postura, ou melhor, existe uma posição política do Republicanos com relação ao AGIR e ao PRTB para se formar ali um grupo de apoio desses três partidos ao candidato escolhido pelo partido para disputar a prefeitura. Como é que estão as conversas com o AGIR e com o PRTB nesse sentido? Bernardo, então, foi um trabalho árduo aí da nossa equipe da diretória municipal, com o Matheus Quintal, e junta estadual também. Isso aí já é fato consumado. Claro que na política tudo pode acontecer, mas hoje essas nominatas elas estão sendo formadas pela nossa equipe, né? Tanto o PRTB, o AGIR e o Republicano. A gente já tem feito reuniões juntos, temos feito os nossos projetos juntos, estamos em diálogo direto com os presidentes estaduais, até para também ajustar as pautas
que são importantes para eles, né, no nosso projeto. E assim, e a gente tem outras possibilidades que essa ainda não posso abrir, mas o PRTB e o AGI já está num projeto bacana com a gente e ainda podendo ter mais uma junção aí de suma importância e que eu acho que vai dar uma mexida no cenário aí da cidade. O Republicanos, ele estava com um problema bastante sério na Justiça Eleitoral com relação à prestação de contas na última eleição. Esse assunto já está resolvido? Sim, na verdade já foram dadas todas as respostas, né? Foi só a questão de não fazer a prestação de contas. Né? O último diretório não fez a prestação de contas até um período que não era... Também havia um probleminha de registro de atas também? Sim, mas esse era do PRTB, eu acho. O Republicanos e o PRTB já deu entrada, então já vai estar aí à disposição para a gente poder concorrer tranquilo, até porque se fosse algo fora do quadrado, a gente não estaria nesse projeto aqui. Saindo fora desse assunto de partidos, eu preciso agora entrar em projetos, em planos de governo. Só que eu vou pedir licença a você e vou pedir agora a nossa técnica aqui, a equipe técnica, um breve intervalo comercial. 30 segundos, já voltamos. Existe uma maneira melhor de curtir sua feira do que degustando um delicioso pastel. O pastel da feira é uma verdadeira alegria que faz sua feira ficar saborosa e divertida. Venha conferir! Estamos de volta, conforme eu disse, muito rápido. E eu estou aqui com o professor Leandro Azevedo, pré-candidato a prefeito de Petrópolis nas próximas eleições. Professor Leandro, conforme eu falei no bloco anterior, eu preciso entrar agora um pouquinho dentro do seu plano de governo, dentro dos seus projetos, o que o senhor pretende fazer com relação à cidade. Porque eu queria começar por um assunto que é o assunto do momento, que é uma nova tragédia ambiental em Petrópolis. Graças a Deus, não tão grande em termos de proporções quanto a última, mas também com perda de vidas. Não importa se é uma vida, se são 243, como aconteceu da última vez. A perda de uma vida já é muito significativa. E mais uma vez, o Parque das Encostas, volta a aparecer esse assunto do Parque das Encostas. Das 14 obras necessárias, 2 foram concluídas. E mais uma vez a Prefeitura não se preparou para essa situação. Nós tivemos, inclusive, a demissão do secretário da Defesa Civil, o ingresso de um novo secretário, que, diga-se de passagem, esse novo secretário, me agradou muito essa nomeação, muito, porque eu considero o atual secretário de Defesa Civil uma pessoa, não só uma pessoa do bem, mas uma pessoa capaz. Isso é muito importante para a nossa cidade, que sofre com esses desmandos da natureza, digamos assim. O que o senhor pretende fazer dentro do seu governo para tentar minorar, que acabar com isso é impossível, né? Mas minorar essa situação? Como é que vai ser o seu enfrentamento com relação a isso? Bernardo, primeiro constatar aí o seu ponto de vista, que é o nosso para a cidade. Eu acho que qualquer projeto aqui, pela geografia da nossa cidade, pelo histórico que nós temos, todo o trabalho é para minimizar cada vez mais. A gente nunca vai impedir que essas coisas aconteçam, até pela mudança climática também, aí é culpa de todos nós, né, de toda uma sociedade. Mas o nosso plano de governo, ele vem sendo discutido novamente. Eu já tenho do governo passado, né, da eleição passada, e agora a gente vem discutindo ele com a sociedade civil. A gente tem uma equipe já preparada com esse plano de governo, atualizando e colocando dentro do que a gente
atualizando dentro das pessoas que estão no grupo, das pessoas que a gente vão conversando. E essa relação das chuvas e catástrofes na nossa cidade hoje é a prioridade número 1 da população em sentimento. A gente já fez esse estudo e hoje esse é o assunto que realmente a gente tem que dar um pontapé inicial. E aí a gente separa, esse foi um que a gente já começou a esboçar, em 3 etapas. Uma, que são obras estruturais. Essas obras estruturais, ela não pode ser feita só quando acontece problema, né? E aí eu levo lá atrás, quando eu era vereador, os 20 milhões do PAC de encosto que estavam lá se arrastando na prefeitura e não eram utilizados para as obras. Enfim, foram devolvidos. É isso. E foi uma das nossas denúncias. Então, assim, enquanto o governo, né, o líder que entrar, não se preocupar nessas obras preventivas e estruturais antes que o negócio aconteça, a nossa cidade vai continuar sofrendo mais do que deve. E aí eu chamo a atenção em relação do prefeito com o governador, né, do estado e com a presidência, independente de quem for. Eu acho que essa briga ideológica que nós temos, que aflorou nas últimas eleições, tem prejudicado a cidade. Um que não pode conversar com o outro porque um é de esquerda ou de direita, e um que não vai lá em cima também, né, pegar a nossa presidente dos ministérios e conversar o quanto a nossa cidade necessita desse apoio. A gente conversava com alguns deputados, e aí foi colocado que a nossa cidade precisaria cerca de 5 bi para começar a médio e longo prazo, obras estruturais. Enfim, a gente vai fazer uma relação, o nosso orçamento é quase 3 vezes mais. Mas alguém tem que dar esse pontapé, Bernardo, porque a gente vê outras cidades recebendo 2 bilhões, 1 bilhão para infraestrutura e para outras coisas, é a nossa cidade que sofre, desde lá de trás, eu falo de 88, a gente perdendo vidas após vidas e os nossos líderes não tendo essa força de vontade. Então, a obra estrutural que a gente fala, né, são os muros de contenção, é a captação da água de chuva, são os bolsões que a nossa cidade nunca tem um projeto e captação para poder realizar, mesmo que sejam os projetos menores inicialmente. E aí depois a gente passa por uma fase que é o segundo pilar desse nosso plano de governo, que vem a moradia, são as políticas públicas de moradia e habitação. E aí vem as dificuldades da nossa cidade. Né, a questão ambiental, de licenças ambientais, da força de vontade, de poucos terrenos que nós temos. Então, assim, arregaçar a manga, buscar os órgãos que são responsáveis por essas áreas, se puder utilizar os prédios que estão inutilizados, desapropriar, enfim, para gerar moradia e habitação para esse povo, que lá atrás foi negligenciado também a questão da fiscalização. Enfim, esse aí é o segundo ponto que tem que ser enérgico para quem for entrar, e a gente vê outras cidades fazendo, e Petrópolis, que necessita muito, ficando para trás. Outra coisa importante, que eu não vejo em nenhum pré-candidato a prefeito, ou quem já foi prefeito anteriormente, tocar nesse assunto, que é o transbordamento de rios. Sim. Eu não digo só o Rio Quitandinha, o Rio Santo Antônio também, enfim, o próprio Piabanha. Eu não vejo ninguém tocar em soluções para transbordamento dos rios. Quando Niterói, centro de Niterói, e a Praça da Bandeira, e eu venho falando isso, acho que há alguns anos, solucionou o problema com piscinões de contenção. É isso. Não vejo ninguém defender essa ideia dos piscinões de contenção. Começou a chover, liga as bombas, suga a água. Parou de chover, desliga a bomba, vai soltando água aos poucos. Isso minimizaria e muito o problema, muito. Mas eu não escuto ninguém falando nisso. Acho que tem que se retomar urgentemente as obras de contenção de encostas e tudo mais, e captação de águas pluviais. Sim. Eu me recordo, acho que da época que você era vereador, se não me engano, foi o Fred Procópio, nessa época, que apresentou um projeto de calhas para as casas, que daria um abatimento de IPTU, as pessoas colocassem calhas nas casas e fizessem recolhimento de água da chuva, para lavar carros, molhar plantas, etc. e tal. Eu não sei que fim levou isso aí, mas isso, claro, óbvio, não foi aplicado, mas existem boas ideias que se pode novamente retomá-las.
Você, na condição de professor, e vou te dar mais uma ideia, que não é minha, era do passado. No primeiro governo Rubens Bom Tempo, no ano de 2000 mais ou menos, tinha uma disciplina nas escolas, Educação para o Trânsito. No segundo governo, ele retirou essa disciplina das escolas. Ora, educação começa por quem? Pelas crianças pequenininhas. Pai, ali, isso aqui é faixa de pedestre. Pai, tem gente que vai atravessar. Pai, para o carro. Algo. Conjugar educação para o trânsito com educação ambiental, que é uma coisa que nós estamos precisando. Não jogue lixo no rio. Os rios estão assoreados. Por que eu te falo isso? As duas lixeiras aqui da frente da minha casa ficaram quebradas. Eu levei 2 meses pedindo a CPTrans, a Condep, para trocar as lixeiras. Consegui depois de muita briga no telefone, muito pedido. Pô, bem, enquanto as lixeiras estavam quebradas, sabe o que o povo fazia? Estava jogando saquinho de lixo no rio aqui na frente. Sim. Então tem que dar o quê? Educação. Eu acho interessante colocar esse tipo de assunto nos planos de governo e começar a pensar um pouquinho sobre isso. Parece pouca coisa, mas vai ajudar em muito a cidade. Petrópolis está estagnada, concorda? Concordo, mas eu tenho que voltar aí, Bernardo. Então tá, então continua onde você pode. Eu te interrompi, desculpa, vamos lá. Você me interrompeu, mas com boas ideias, e só voltando. Quando eu falo em obras estruturais das águas de captação de chuva, é justamente esse projeto das calhas, até com caixas d'água dentro das casas. Imagina se cada casa de onde acontecem os problemas com 1.000 litros cada uma. Maravilha. Quantas águas deixaram de ir para as ruas? Projeto barato. Muito. Quando eu falo nos bolsões, foi justamente no projeto que você falou aí, que os pré-candidatos não falam, e tem bolsões hoje até sem bombas. A gente tem visto isso feito em outras cidades, depois eu até te mostro, e eu achei muito interessante estar lá no plano de governo. No Japão já tem até cidades esponjas. É isso. Muito interessante. Coisa linda. Interessante também. Mas esse é caro, tá? É caro, esse é caro. Esse aí já tá... É muito caro. Quem dera se a gente conseguisse fazer aqui, mas é fora do padrão financeiro. E aí, Bernardo, eu falo do terceiro pilar, que é justamente, e aí tá lá, eu já falei isso em alguns programas, e você mais sucinto aqui no seu, que é a mudança comportamental. O terceiro, enquanto a nossa sociedade não tiver esse comportamento de saber o que fazer, a gente vai perder mais vidas com certeza em virtude do que a nossa cidade é. E aí, dentro dessa mudança comportamental, tem a lei da defesa civil dentro da escola, que ela está aprovada, o Bernardo, e ela não é realizada de fato. No governo que eu era vereador, até o coronel Renato, ele realizava com grande ênfase dentro das escolas. Eu não sei como está agora, mas ela tem que retornar com mais força, porque as crianças formadas, os funcionários formados levam para dentro de casa todos esses ensinamentos. E ainda nós temos 2 reservas na nossa cidade, que na última entrevista eu fui falar e foi até questionado pelo nosso último secretário da Defesa Civil, que ele não teve entendimento pelo qual eu falei, que é auxiliar a cidade com o GEBEM e os guardas, os bombeiros civis, justamente na prevenção de orientação, de ir para dentro da escola, de ter uma brigada dentro, toda programada dentro dos distritos, formando e informando as pessoas quando acontecer o problema, como que a gente vai auxiliar a nossa cidade. Então, assim, essa mudança comportamental de quando vai chover, as pessoas já se abrigarem, já ir para casa de um vizinho que está mais seguro, de um familiar, dentro dos pontos de apoio. Isso aí a gente viu que esse final de semana, apesar de ter acontecido algumas mortes, e fica a nossa solidariedade aqui, o nosso abraço, carinho, que isso não tem preço, mas muitas pessoas tiveram essa iniciativa. Muitas pessoas saíram de casa, foram para outros lugares, e poderíamos ter perdido mais vidas se a população não tivesse enganjado, nesse alerta que teve. E eu acho que a prefeitura poderia ter tido um outro mecanismo, mas num todo a população ficou ligada no que aconteceu, Bernardo. Eu vou voltar então ao assunto anterior, que eu tinha te interrompido, aí você retomou o seu assunto para concluí-lo, que é a estagnação da cidade. Eu vejo, nos últimos 20 anos, Petrópolis crescer para baixo. Petrópolis não tem emprego, não tem rendas, não tem qualidade de vida. E a gente sabe que Petrópolis tem algumas grandes vocações mal exploradas.
E o pessoal do turismo fica muito chateado comigo quando eu digo que nós não temos uma gestão profissional de turismo em Petrópolis. Sempre bati nessa tecla e o pessoal do turismo não gosta que eu diga isso, mas isso é uma grande verdade. E poderia, em função disso, dar 10 exemplos rápidos. Nós não temos uma panfletaria de Petrópolis com mapas indicando os pontos turísticos. Pontos turísticos que fecham aos domingos, um absurdo total. O Disque Turismo que não funciona aos domingos. Você liga para pegar uma informação, não tem. Sabe? A cidade que é mal sinalizada, completamente mal sinalizada, aquelas plaquinhas de 5 centímetros de altura por 15 de comprimento, 30 de comprimento, não resolve absolutamente nada. O turista se sente desamparado aqui em termos de informações. A Rua Tereza, que infelizmente sofre uma concorrência muito grande da Baixada, mas sofre uma concorrência da Baixada porque também não sabe trabalhar aqui em cima, e eles não gostam que eu também fale isso. Mas qual é a salvação para a Rua Tereza? Então, muito bem. Desapropria aqui a fábrica Dona Isabel, conversa com a Haddad. Quantos milhões você quer? Quer 13 milhões, quer 15 milhões, quer 20 milhões? Joga no planejamento, no orçamento para o ano seguinte, né? Faz uma reserva de caixa para o ano seguinte, ou os 2 anos seguintes, para pagar em 2 vezes, etc. e tal. Desapropria aquilo ali. Aí faz como tem em Buenos Aires, na Calle Defensa, aqueles armazéns desocupados, vazios, faz quiosques de 3x3, 4x4, 3x5, vai vender roupa, vai vender antiguidade, vai vender joia, vai vender... Grande mercado das pulgas ali, grande. Ali você tem lugar para estacionamento dos motoristas, os ônibus de turismo, pode fazer uma sala de descanso para os motoristas, pode fazer berçário, fraldário, pode fazer uma lanchonete, pode fazer até um bed and breakfast ali, são 58 mil metros quadrados de área construída. Que deve estar sendo aproveitado e pode fazer um grande contraponto aos silões da Baixada. Maneira de reabilitar o comércio da cidade e dar um plus, um gás para a Rua Tereza, que está uma vergonha. Mas tem a loja fechada na Rua Tereza. Então, quando eu digo reativar o turismo, você acha que com 5.400 leitos, que é o que nós temos hoje em Petrópolis, 5.400 leitos, você recebe 150 mil turistas na Boa Festa? Número maluco da prefeitura. Você não pode botar 150 mil pessoas numa cidade que tem 5.400 leitos só. Não? Então, eu vou olhar com carinho esse aspecto também. Nós não temos até temos lá no Quitandinha, que é um salão de convenções. Nós não temos... As formaturas aqui de Petrópolis vão para Juiz de Fora, vão para o Rio, vão para outros locais. Então a gente vê uma estagnação da cidade. Nós temos 163 empresas de TI, tecnologia da informação em Petrópolis. Podíamos ter fácil 300, fácil. Mas alguém desce lá no Codim, lá no Rio de Janeiro, para arrumar? Alguém atravessa o pedágio e vai lá batalhar junto a Firjan? Não vejo isso. Petrópolis tem um representante de Petrópolis em Brasília, um escritório de representação de Petrópolis em Brasília? Não tem. Quanto de dinheiro deixa de vir para essa cidade? Por quê? Porque não tem ninguém correndo atrás. Então, quando eu digo assim, a gente tem que olhar essa parte de infraestrutura, a parte habitacional, porque hoje são 17 mil famílias, não são pessoas, 17 mil famílias que dependem de uma residência popular, de um plano de residência do governo, seja no Casa Verde e Amarela, seja no Minha Casa Minha Vida, seja no projeto que for. Não temos terrenos. Eu te digo que tem. Sabe o que falta? Vontade política, cara. Eu fico impressionado. Eu levei 1 ano e meio para conseguir um corredor aqui de ferro, para ninguém mais cair dentro do rio como eu caí. 1 ano e meio para conseguir essa obrinha aqui. Falta o quê? Vontade política, cara. Tudo que eu quero de um prefeito quero trabalhar. É isso. Quero trabalhar, tenho vontade de trabalhar, eu quero trabalhar por essa cidade. Eu não escuto isso de ninguém, não vejo isso em ninguém. Quer dizer, dos ex-prefeitos. Não estou dizendo dos próximos candidatos. Sabe? Até porque eu não posso, todo mundo é bem intencionado, eu não posso fazer um pré-juízo, um juízo antecipado de algo que eu não sei o que vai acontecer.
Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu plano de governo. Desculpe, eu fui me deixar conversar que eu vou Eu vou falar justamente disso. Vamos. Vou engrossar a sua fala, Bernardo. Você é sempre bem pontual e de assuntos que são de suma importância. Quando a gente vai falar em turismo, que é a essência número 1 da nossa cidade, por tudo que ela representa, historicamente, a gente vai falar da nossa central de atendimento ao turista que não funciona. Não. Então, assim, o turista ele tem que ser abraçado quando entra na cidade, já sair dali com o aplicativo, já sair dali com o mapa da cidade, já sair dali sabendo se ele quer fazer um ecoturismo, se ele quer fazer um turismo esportista, se ele quer fazer um turismo... Até os nossos cemitérios aqui, vem gente de fora visitar, por incrível que pareça. Mano. Não podemos nem tocar no assunto do cemitério. É outra bomba. Então, assim, a nossa cidade ela é rica e realmente é falta de gestão. Por que eu falo isso? Eu vejo vários prefeitos, e eu quero ser um prefeito assim, que coloca a cidade debaixo do braço e vai vender a nossa cidade positivamente, que vai para uma roda de conversas para atrair empresários para a nossa cidade. Você falou da nossa central de tecnologia no Quitandinha, né? Mais de 200 empresas, mais de 500 milhões de orçamento e coisa que, né, com uma sala dessa aqui, a gente pode gerar milhões dentro da tecnologia e que não tem mão de obra adequada na nossa cidade. E aí precisa da prefeitura, das universidades, das empresas sentar e adequar uma formação para os nossos jovens para trabalhar com a ciência e tecnologia. Então, assim, tem muito que melhorar e a gente precisa, sim, de pessoas bem intencionadas que façam uma gestão com programação da nossa cidade. A gente vê os nossos turistas chegando na cidade, não tem ninguém com colete, né, fluorescente na cidade, como que eu posso te ajudar para poder orientar os nossos turistas? A gente chega num local para poder jantar ou para poder pegar uma informação. Igual um exemplo clássico, eu fui em Miguel Pereira esses dias almoçar, eu saí de lá com o mapa dos outros pontos turísticos, e se eu fizesse mais não sei quantas visitações, eu ia receber um brinde da prefeitura. Então isso aí são pequenos gestos que fazem a cidade como um todo se reerguer. E aí eu vou trazer para a minha área também, Bernardo. Sou professor de educação física, né? Sou professor concursado do Estado. Qual o ginásio municipal que nós temos hoje na nossa cidade para receber um evento nacional? Nós não temos. E aí, há 4 anos atrás, eu tive que levar um evento de judô para Teresópolis, porque Petrópolis não acolhe. Aí o que acontece? Teresópolis vai Rafaela Silva, que é medalhista olímpica, vai um monte de campeão mundial para a cidade, mais de 2.000 pessoas na competição, e Petrópolis não só o judô, mas deixa de acolher várias outras modalidades que é do turismo esportivo. Então, assim, é fácil conversar com você, porque ele já tem um olhar pela cidade gigantesco e pontos que realmente precisam ser trabalhados. A nossa Rua Tereza, todos os eventos que tiver na nossa cidade, a gente tem que trazer para a Rua Tereza. Potencializar para que os nossos turistas venham para a Rua Tereza, né, e repensar também o que pode entrar mais ali para trazer capital da cerveja. Não vejo nada na Rua Tereza, gastronomia boa, a nossa Rua Tereza podia atrair pessoas para ali também. Então, assim, sentar, conversar, bolar um projeto, pessoas competentes e vender a nossa cidade positivamente. Você tocou num tópico agora que eu não tinha pensado ainda, que é muito interessante, cara. Levar os eventos da cidade para a Rua Tereza e fazer a Rua Tereza participar desses eventos. Por exemplo, você tem um deguste ali na Praça da Águia. Por que não fazer um deguste na Rua Tereza? É isso. Conjuga. Descentralizar os eventos. Sim. Vai ter agora, em mês de junho, julho, um Moto Festival. Um festival de motos muito grande. É o maior festival de motos do Rio de Janeiro. Esse evento, ele pode também ter uma parcela para vir aqui para Petrópolis, pode ser até ali mesmo na Praça da Águia ou em qualquer outro local. Quitandinha. Eu acho aquele entorno do Quitandinha muito mal aproveitado. Porque aí podia dar eventos em cima de eventos, um atrás do outro. Mas, enfim. Motorhome, onde motorhome se aloja na nossa cidade. Tem cidades aí que ganham, né, aí é mensalidade, né? O momento do camarada ficar ali, ele vai pagar por aquilo, ele vai gastar dinheiro na nossa cidade. Qual o espaço adequado para eles? Nós não temos. Não. E a gente vê assim, em termos de turismo, por exemplo, o prefeito agora, ele quer construir um pavilhão, chamado Pavilhão Niemeyer, vai gastar 11 milhões na construção desse pavilhão. Quando o Parque Cremery,
Com 1 milhão você arruma o Parque MRI que está jogado às traças. Taipava, vai ver como está. Então, exatamente. Então, aí querem começa a criar factóides e criar grandes obras, etc. e tal, quando não conseguem tomar conta do primário, do básico, do feijão com arroz. O Parque MRI jogado às traças, o Parque de Itaipava jogado às traças. Quer dizer, é um absurdo muito grande. Grandes patrimônios, né? Pois é, eu queria te pedir licença novamente. Eu preciso pedir mais um breve intervalo comercial. É 30 segundos. Fique conosco, não saiam daí, já voltamos. Existe uma maneira melhor de curtir sua feira do que degustando um delicioso pastel. O pastel da feira é uma verdadeira alegria que faz sua feira ficar saborosa e divertida. Venha conferir! Muito bem, estamos de volta. Estamos batendo papo aqui com o professor Leandro Azevedo, candidato a prefeito agora, daqui 6 meses, nas próximas eleições. Eu vou para o lado pessoal agora, um pouquinho. Preparado? Bernardo, nunca tive tão preparado para uma missão como agora, motivado, e eu vou te falar, questão de honra daqueles que acreditam no meu trabalho. Fui muito massacrado esses últimos 3 anos. Mas olha, eu digo o seguinte, quem quer ser político e quem quer ter o cargo que você almeja, quem está dando a cara a tapa, não pode reclamar de ter sido massacrado. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Não deveria. Não deveria, mas todo mundo sabe que é assim. Política, rapaz, é uma pernada atrás da outra, e se o sujeito não for bom para levantar do chão, fica deitado, nem levanta mais. Com certeza. Sabe? Não dá, infelizmente assim, eu me lembro de uma frase, que ela é muito antiga, eu não sei nem quem é o autor dessa frase, que diz o seguinte: a política perdoa a traição, mas não perdoa o traidor. Hoje em dia, até o traidor é perdoado. Até o traidor é perdoado, rapaz. Pô, eu não quero citar nomes e exemplos aí, mas todo mundo já conhece várias histórias a esse respeito. Então, faz parte do jogo. Tomar bordoadas? Vai tomar sempre. Sim. Não dá para agradar gregos e troianos. Você não vai conseguir agradar todos. Não tem jeito. Com certeza. Não tem jeito. Sabe? Agora, uma vez, eu me lembro, há muitos anos atrás eu tive um restaurante e a minha mulher chegou lá no restaurante e disse assim, o que houve? Eu digo, estou chateado com um casal de paulistas aí que veio reclamar e tal. Raríssimas vezes eu tinha uma reclamação. Nesse dia, eu o sujeito veio reclamar, não sei o que, papapá. Olha, sabe qual é o segredo do sucesso? Eu não queria agradar todo mundo. Dito e feito, aquilo aí já melhorou o meu astral, já comecei a tocar o barco para frente. E eu me lembro que em 12 anos de restaurante eu tive 3 chateações só. 3 em 12 anos de restaurante. E até hoje me lembro das 3. Quer dizer, porque eu procurava fazer um trabalho tão bom, mas não dá. Vai ter sempre alguém que vai dizer assim, pô, mas isso que o Leandro fez, sim, tá legal. Verdade. Não tá legal. Vamos falar um pouquinho de mobilidade? Vamos. O que pretendemos fazer em termos de mobilidade? Porque é outro calcanhar de Aquiles aqui, é um problemão. Bernardo, esse aí vou te falar que é um assunto delicado. Mas quando a gente fala em mobilidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, claro, nas obras estruturais de recuo de ônibus, duplicação de ponte, que a gente vê que há anos ficam se arrastando e as coisas não são resolvidas. E assim, eu tive até um caso da última eleição em Itaipava, ali atrás do Bramil, de fazer uma mão dupla ali saindo e entrando para a BR, né, onde a gente só tem uma mão ali, que o Bramil cederia o terreno e o outro rapaz também, e por outros mecanismos que a gente sabe que funcionam na política, não irão mais, né, depois não cederam mais o terreno. Poderia ter evitado um problema ali numa parceria pública e privada. Enfim, mas aí a gente vai falar de mobilidade, a gente tem que falar de resolver a questão dos nossos transportes coletivos da cidade. Quanto mais ônibus funcionando de maneira coerente
e levando os nossos trabalhadores de uma forma segura, né, e com qualidade, muitos que usam carro ou moto vão optar de utilizar o transporte coletivo. Esse aí não tem jeito. Isso tem que ser resolvido. Você é favorável ao mototáxi? Ô, Bernardo, eu sou favorável em locais onde não tem o transporte. Agora, na cidade como um todo, a gente tem que discutir e verificar. Eu não tenho uma resposta eficaz quanto isso aí para a cidade. Eu acho que tem que ser conversado. A legislação, a lei que autoriza o mototáxi já está aprovada. Sim, sim. Está faltando uma regulamentação. É isso. Por isso que eu perguntei. Se é favorável ao mototáxi, aí você apreciaria ou não a regulamentação do mototáxi? Apreciaria sim, com certeza. E assim, tem uma distorção quanto à questão do mototáxi também em relação, né, à segurança e aí de outros problemas. E aí é outro problema de segurança, não é do mototáxi. Não, olha só, o que acontece? Uma vez eu estava conversando com o Coronel Einar, que já foi subsecretário de segurança aqui de Petrópolis, e o Coronel Einar, ele era contra o mototáxi por conta de vai haver mais acidentes, etc, etc e tal. Gente, o mototáxi funciona no Rio, funciona aqui em Três Rios. Aumentaram os acidentes? A resposta é não. Com certeza, com certeza. Não. Então, eu não sei se esse argumento de aumento do número de acidentes é válido ou não. Não, mas não era nem de acidente, não era questão de drogas. Que eu já ouvi, isso aí não me pega. É outra historinha que também, na minha opinião, isso aí é uma lenda urbana muito grande. Com certeza. Ah, vai subir muita droga da Baixada com mototáxi. Bota a fiscalização. Aí é questão de segurança, né? É questão de segurança, é questão de fiscalização. Sabe? Eu vejo o seguinte, tentar coibir barulho de moto, como vem acontecendo ultimamente, gente, é enxugar gelo. Honesto, sinceramente, na minha opinião, é enxugar gelo. Acho uma grande bobagem. Pô, o que vão fazer? O escapamento está aberto? Não prende a moto, não. Multa. Começa a multar. É isso. Porque tem que doer no bolso. Tem que doer no bolso. Tem que doer no bolso. Sabe? Não adianta você prejudicar o sujeito que é motoboy, que trabalha entregando pizza, porque ele está com o escapamento aberto, retirar a moto dele de circulação, deixa o cara sem comer. Não, dá uma multa nele. Dá uma segunda, dá uma terceira, ele vai mandar fechar o escapamento. Bernardo, assim, é interessante até a gente valorizar, porque chega num período desse que a gente, né, acompanhou o final de semana, são eles que estão lá levando, né, os mantimentos, né, utilizando seu tempo, utilizando sua moto para poder levar alimento e outras coisas para os nossos. E hoje tinha uma blitz, sabe, coibindo o motoboy. Quer dizer, gente, é tanta falta de bom senso, é tanta falta de empatia do poder público com relação a certas coisas que não dá para entender. Sincero e honestamente, não dá para entender, não passa pela minha cabeça. Então, agora, esse é o momento, depois de mais uma tragédia, esse é o momento de coibir o motoboy que está ajudando as pessoas, ou ajudando as pessoas, ajudando, inclusive, levando o que está faltando nos pontos de apoio. São heróis. Não dá, cara. Não dá para entender essa postura da Secretaria de Segurança Pública, mas, enfim, vida que segue. Assim, só reforçando essa turma, quanto os aplicativos também aí dos Uber, tem que ter um olhar diferenciado pela nossa cidade, tem que ter um local para colher, um local para estacionar, um local para ele poder pegar aí os nossos munícipes, porque fica levando multa aí por não ter uma organização na nossa cidade. Então, quando eu fui vereador... Eu vi muito disso na Boa Festa. Aí utiliza da má fé, então assim, tem que ajustar e fazer o negócio funcionar decentemente aí, para o trabalhador e para quem utiliza o trabalho, o serviço. Olha, eu vou pedir um último intervalo comercial, é muito rápido, é 30 segundos, já voltamos. Fiquem conosco. Existe uma maneira melhor de curtir sua feira do que degustando um delicioso pastel. O pastel da feira é uma verdadeira alegria que faz sua feira ficar saborosa e divertida. Venha conferir! Muito bem, estamos de volta. Conforme eu disse, tudo muito, muito rápido. E vamos agora para o bloco final do programa. E para iniciar o bloco final do programa,
Eu quero dizer, primeiro, que eu estou conversando com o professor Leandro Azevedo, pré-candidato a prefeito da nossa cidade nas próximas eleições. Senhor Leandro, falamos em vários assuntos, deixamos muitos e muitos assuntos de fora, o que é uma pena, mas estamos presos ao horário da televisão. O que o senhor ainda gostaria de falar dentro do seu programa de governo que não teve oportunidade de falar e que seria interessante também de tocar nesse assunto? Fique à vontade. Leonardo, primeiro é esboçar a prioridade minha, né, da minha vida, do que eu faço, do meu sentimento, que é a educação e ao esporte. Né? Serão duas áreas que terão uma atuação bem potencializada, porque eu acredito que é através da educação que a gente transforma. E você tocou em um assunto dos vários que podem ser potencializados dentro da escola. A nossa escola precisa formar cidadãos mais críticos, né, com curso de oratória, com robótica, com educação financeira, ter mais matemática, ter mais português, ter menos mimimi dentro da escola ideológica e partir para o que realmente as nossas crianças e juventude precisam. Então, esse é um ponto de poder unificar algumas questões dentro da escola, de potencializar o pessoal de apoio na sua formação, que eles também são educadores, né? A nossa classe de professores serem valorizados de fato, né? Não falo nem em questão financeira, mas de capacitação, de cursos voltados para a nossa cidade. O esporte, né, da maneira que a gente vê, que é um fator que forma cidadão, que dá oportunidade. Eu sou fruto de um projeto social e hoje eu só sento aqui para falar com você de ter sido vereador, ser profissional de educação física, faixa preta de judô, ter viajado o Brasil, em função dessa oportunidade que eu tive dentro de um projeto social. E aí vai o meu carinho a centenas de profissionais aí, de esportistas, que doam o seu tempo através desse esporte para salvar vidas. Então são duas pautas que me chamam muita atenção, mas eu não vou deixar de falar uma que me deixa preocupado e que também faz parte da minha formação, porque a educação física é da área da saúde, que é a pasta da saúde, que é o trabalho preventivo dentro da saúde, com as várias estruturas que nós temos, quase 50 PSFs, 8 UBSs, 3 academias de saúde, os hospitais, as 3 UPAs. A gente tem uma estrutura muito grande, Bernardo, mas que o nosso trabalho preventivo ele não é feito com grande qualidade. Os agentes de endemia, os agentes de saúde dentro da comunidade, o trabalho esportivo, e aí com o profissional de educação física, para poder trabalhar com a sociedade e prevenir várias doenças que poderiam ser evitadas. O agente de saúde subiu nos morros e orientando, né, nas nossas comunidades, os munícipes que poderiam só aferir uma pressão, de repente está com pressão alta e não sabe, está com diabetes e não cuida. Então, assim, esse é um trabalho que eu quero valorizar de fato. É óbvio que organizar todas essas estruturas, que às vezes faltam insumos, falta uma organização, mas atuar fortemente no trabalho preventivo, dentro da escola de orientação, dentro dessas estruturas com profissionais de educação física, colocar a nossa gente para se movimentar, e eu não tenho dúvida nenhuma que aí a gente vai evitar muitas pessoas na fila do SUS, lá da UPA, do hospital, com doenças que poderiam ser evitadas. Então, isso é um ponto crucial na nossa cidade, que às vezes, quando a gente sai daqui, a gente chega numa cidade da Baixada, a gente vê lá um local de imagem que a pessoa de 3 dias já faz o seu exame, sai com a bolsinha com o resultado, já vai tratar. A gente vê a ciência e tecnologia dentro da saúde, Bernardo, onde o prefeito ele clica só um botãozinho lá na sala dele e aparece todo o sistema de saúde. Ele clica dentro do PSF, vê o atendimento dentro do PSF, ele tem informações do que tem dentro daquele local, ele sabe o que está faltando, ele tem o contato das ligações das pessoas para os munícipes para poder marcar os exames. Então, assim, a ciência e tecnologia ela tem que estar aqui a serviço da nossa população. E isso aí tem como a gente melhorar muito, né? São as pessoas dentro das UBSs e PSF já saindo com os seus exames marcados com mais facilidade, e que essa estrutura toda se fala com mais agilidade. E aí fazer os vários movimentos para poder sanar alguns assuntos importantes que a gente tem de exames,
na nossa cidade, que com esse trabalho a gente vai poder evitar várias doenças aí que levam os nossos munícipes aí a óbitos, às vezes por falta de atendimento. Você entra numa fila, vai ter o exame dali a não sei quantos meses, o camarada consegue operar dali a não sei quantos anos, às vezes as pessoas morrem e não tem oportunidade sequer de ser ter ido para um exame e ver o que está acontecendo, Bernardo. Então, esse é um setor que me deixa muito preocupado. Bom, eu não posso deixar de fazer essa pergunta que eu vou fazer agora, porque ela é oportuna. Sim. Quando você foi candidato a prefeito, e foi candidato a prefeito pelo PSD, você não escolheu o seu vice. O seu vice foi escolhido pelo partido. Foi o Paulinho. Me recordo bem dessa situação. Que era uma figura legendária dentro do partido, um histórico dentro do partido, uma figura histórica dentro do partido. Dessa vez, com relação a republicanos, você que vai escolher seu vice ou o Partido Republicanos que vai escolher o seu nome de vice? Que pergunta, que bom, né, Bernardo? Mas uma ótima pergunta. Obrigado por perguntar. Não, porque as pessoas vão se perguntar. Sim, e me perguntam direto. Então, assim, Bernardo, primeiro agradecer o Paulinho, né, que teve esse desprendimento lá. Era, acho que, o filiado mais antigo, estava lá. Exatamente. Quem será o vice? A gente procurando, a gente viu numa nominata, tava o Paulinho. Eu falei, quem é o Paulinho? Depois eu lembrei, era da minha profissão também. Excelente pessoa, diga-se de passagem. Gente boa, a gente teve um afastamento, um período aí agora, só que agora ele retorna. Eu acho que está até como pré-candidato a vereador aí pelas nossas nominatas, eu fico muito feliz. A gente até conversou. Então, Bernardo, em relação ao nosso vice agora, né? Aí não será o Paulinho, né? Que hoje está conosco. A gente já tem os nomes já previstos, e é claro que o peso maior desse vice é sempre da escolha do candidato, já foi destinado a mim. É óbvio que tem outros partidos querendo fazer essa junção. De repente, se for um partido que se adequa ao nosso projeto, Bernardo, a gente vai ter esse desprendimento da vice, desde que esse vice acompanha, né, o nosso olhar pela cidade, que acompanha o nosso projeto, e tudo sempre foi colocado. Será o vice que o Leandro se sentir confortável. Então, não tem essa de chegar alguém e colocar um vice de goela abaixo do Leandro. Então, essa possibilidade não existe. O comentário geral na cidade é que o Matheus Quintal seria o seu vice. Bernardo, se fosse por mim, eu estaria muito à vontade. O Matheus Quintal é uma pessoa que foi secretário de governo, foi candidato a prefeito lá atrás comigo, teve 5.000 votos, se não me falha a memória. É uma pessoa hoje que faz parte diretamente do nosso projeto, mas só para você ter ideia, não teve nenhum assunto sobre o Matheus de vice. Quer dizer que o vice também não está decidido ainda. Não, mas se tivesse que ser o Matheus, eu ia ficar feliz, porque é uma pessoa que hoje é muito próximo de mim. Mas a chance é pequena. Leandro, o que acontece? É aquilo que eu falo sempre, que é a fase mais triste do nosso programa. Infelizmente, televisão é tempo. Então, eu vou abrir um espaço aí para as suas despedidas. Fique à vontade. Bernardo, só fortalecer novamente aqui, né, o agradecimento, né, da estadia, de poder estar vindo aqui, já falei, e nós tivemos várias conversas aí nesses períodos que foram engrandecedoras aí para a minha caminhada, mas dizer, povo petropolitano, Petrópolis é e sempre será prioridade na minha vida. Já deixei várias coisas, já deixei partido, já deixei suplência, porque hoje o meu objetivo e a minha prioridade é ajudar a minha cidade, é ajudar o máximo de pessoas possíveis que eu conseguir. E eu já vou me sentir muito feliz, Bernardo. Eu estou com muita disposição de arregaçar a manga, de lutar pela nossa cidade, de ir para Brasília, de espernear, de gritar, governo do Estado, de vender a nossa cidade positivamente para os empresários que querem vir investir aqui e, quiçá, até fora do Brasil para trazer oportunidades para a nossa cidade. Esse sentimento ele é latente dentro do meu coração. Então, só reforçando, eu quero deixar um legado para a nossa cidade. Então, só agradecer a todos vocês aí esse momento importante. Bernardo, muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço. Muito boa sorte nessa tua caminhada. Que Deus te ajude. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado do nosso programa de hoje, que tenha caído no seu agrado.
Se deixamos de falar um ou outro assunto, é porque tivemos pouco tempo, mas eu pretendo, antes de iniciar a campanha eleitoral, porque aí não vai ser mais possível, mas antes de iniciar a campanha eleitoral oficialmente, quando então as pessoas passarão a não mais serem pré-candidatas e sim candidatos, eu pretendo novamente trazer o professor Leandro de volta aqui ao nosso programa e aí sim, falar um pouco mais dos projetos e planos de governo específicos dele com relação a Petrópolis. Eu quero desejar à senhora e ao senhor uma boa semana. Quero novamente agradecer a paciência, a audiência, o carinho. Muito obrigado por estar conosco nessa hora. Eu quero desejar, então, uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.